do encontro, literatura de origem, eu nunca tinha ouvido a expressão. Eu achei que era uma expressão acadêmica, que era de domínio só dos especialistas, dos estudantes de letras, mas foi uma pegadinha da Guiomar, né? Então, eu me safei, né, como os bons meninos. Hoje nós brincamos que nós duas vamos cunhar o termo, e depois disso ele vai ser a literatura das origens vai ser estudada nas universidades. Vai virar uma categoria, né? Então, eu pensei até em samba de raiz, falei, como é que eu vou responder uma coisa dessa? Porque quando a gente fala em samba de raiz, a pessoa fala, vou fazer um samba de raiz, é muito estranho, né? Ou então eu vou fazer uma literatura de origem, porque o samba nasceu samba, né? Ele originalmente, de forma radical, da raiz, ele é samba. Depois surgiu o samba rock, samba isso, samba aquilo. Então eu pensei, talvez será uma coisa assim? Mas depois um repórter salvou-me quando fez uma pergunta assim. Essa literatura de origem, que considera os mitos como o princípio da literatura universal, falei, se trata disso, né? Aí eu fiquei mais felizinha e aproveitei. Então, é o dever de casa só para eu ficar mais calma. Como toda arte, a literatura nasce de um espanto que cria a necessidade de expressão daquele que está espantado, com o que ele está vendo ou sentindo. E porque somos humanos e falamos, nós temos não só uma língua, mas uma linguagem. Nos expressamos de maneira peculiar, que no caso da literatura, seja ela prosa ou verso, ela terá que ser necessariamente poética, como qualquer arte que se preze. Entendo que quando falamos literatura, já estamos além da simples comunicação, que é utilitária. Quero água, preciso beber água. Todo mundo entende isso. É uma comunicação básica, filha da necessidade. É uma fala utilitária. Mas se eu disser preciso de água como preciso de você, eu já dei um salto qualitativo na minha linguagem. Eu estou criando uma metáfora. Quer dizer, você não é água, mas eu preciso de você como eu preciso de água. Então, isso já é metáfora, quer dizer, eu digo uma outra coisa com as mesmas palavras, usando a palavra água e usando a palavra preciso, para dizer da minha paixão, do meu sentimento, do meu amor pela pessoa. Preciso de você como preciso de água. E fala, puxa, que sorte, está apaixonado por mim mesmo, né? Então, a linguagem tem essa força, e a força dela é a metáfora. Um dia, uma pessoa me fazendo um trabalho comigo, uma pergunta, falou assim, como é que você faz poesia sem metáfora? Por que a sua poesia não tem metáfora? Eu fiquei espantadíssima, eu falei, mas a poesia é metáfora. É falar uma coisa para dizer outra. Porque senão você passa de um relato comum que ninguém tem mais paciência de ouvir. Você faz uma linguagem que não tem nenhuma conotação extra. Água é água, copo é copo. Isso nós sabemos. Mas eu preciso de você como eu preciso de água. Eu estou falando de uma sede interna, interior, estou falando do amor, né? No primeiro caso, eu preciso da água ao sedento. E o segundo está apenas mostrando um sentimento, uma emoção. E toda arte, qualquer que seja ela, o Fórum é de Letras,
nós estamos falando aqui de literatura, mas é impossível falar de apenas de literatura sem nos aliarmos a todas as outras artes que também são metáfora e que também produzem, para ser verdadeiro, tem que produzir poesia. Você vê, para um exemplo rasteiro assim, você vê um filme e fala assim: gostou do filme? Gostei, o cenário é lindo, a fotografia é maravilhosa, mas o filme, então, não aconteceu como expressão naquela área de linguagem. Porque você fala no teatro, o palco maravilhoso, como é que chama? Efeitos especiais magníficos, não interessa. Tem um momento que tem na poesia, no teatro, na pintura, na dança, que você fala, é esse o momento. Às vezes você escreve um poema desse tamanho, para no último verso dar esse salto. Que a pessoa fala, olha, é como se você abrisse uma cortina. Há um desvelar da realidade. Então, toda arte verdadeira, é preciso acentuar isso, ela é naturalmente original. Ela é uma obra de origem. Por quê? Originada numa experiência do autor, colocada em existência através da forma. Ou é a música, ou é a dança, ou é o cinema, a imagem, ou é o teatro, ou é a literatura, ou qualquer arte que a gente queira colocar. Então, isso é que faz uma palavra tão comum se tornar uma palavra especial. Porque os poetas, Guimarães Rosa, Drummond, Clarice Lispector, vamos falar dos monstros, né, da nossa literatura. Se você pega qualquer livro deles, não tem uma palavra que não seja da língua portuguesa. Eles estão usando verbo, preposição, adjetivo, mas aquilo mexe de tal forma que você fala, vira uma coisa nova, vira um sentimento em mim, que não serve para nada. A arte não serve para nada. Você falou em filosofia, né? Nós tivemos um professor de filosofia que a primeira aula dele foi assim: filosofia não serve para nada. E nós, sedentos, né, lá, querendo ser os futuros filósofos, ele nos passou esse susto para dizer a mesma coisa que eu quero dizer hoje com relação à arte. Ela não serve para nada. Ela não tem valor utilitário. Ela não serve para ficar mais bonito, mais rico, mais nada. Ela tem tanta utilidade que você não pega nenhuma. Um exemplo que eu gosto demais, uma vez que eu vi na revista Veja, a venda de um quadro de Van Gogh por não sei quantos milhões de dólares. E foi um magnata, um milionário japonês que pegou esse quadro no leilão. Mas era tão caro o quadro, que ele valer tantos milhões ou valer nada é a mesma coisa. Porque você não mede a beleza, o valor intrínseco do quadro pelo preço. É claro que tem esse comércio, que é a obra de fulano, tem tudo isso. Mas não há preço que pague um quadro desse. Você dá de graça, cobrar R$1 ou cobrar tantos milhões é a mesma coisa. O valor do quadro é intrínseco, o do poema a mesma coisa, da música a mesma coisa. Porque elas não servem para nada. Você escuta uma música, essa banda que a gente estava escutando aqui agora, o corpo custa ficar quieto na cadeira, né? A gente quer dançar. Tinha uma pessoa, estava com minha irmã, a pessoa começou a dançar, ela era inconsciente que estava movendo o corpo. Então, a música é dirigida a esse lugar em nós, a poesia é dirigida a esse lugar em nós. Ela não é mental, ela não é intelectual. Não é para intelectual um livro de poesia.